Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, caros telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista da Sociedade de Psicanálise Integral, cujo presidente e fundador é Norberto Kepp, autor de diversas obras sobre a psicossociopatologia, o estudo da causa e do tratamento das enfermidades psíquicas, sociais e até mesmo as orgânicas. E nós estamos mais uma vez aqui com os senhores para darmos o estudo, uma continuidade ao estudo das obras e das descobertas desta ciência que unifica o campo da teologia, da filosofia e da experimentação científica. Hoje vamos dar uma especial ênfase ao livro Sociopatologia, um estudo sobre a patologia social e que contém as bases para a nova civilização do terceiro milênio. Olá, Dr. Kepp. Aliás, nestas duas capas aqui, Dr. Kepp, não fica muito claro. Essa capa antiga fica bem claro, né? Que a ideia que o senhor dá desta obra é como um alvorecer de uma nova civilização, né? Que estaria tendo início com esta conscientização desse milênio que se iniciou. O que eu pretendo neste livro, quando eu fiz, né, na França, comecei em parte nos Estados Unidos, depois terminei na França e também em Portugal. Nesse livro eu tento mostrar que a base da civilização não são aqueles três elementos que todos acham que são os fundamentais. Por exemplo, geralmente colocam a matemática como a base de todo conhecimento. Por exemplo, na física, né? A matemática que daria o conhecimento da física e depois daria o conhecimento da transfísica, quer dizer, da metafísica. Então eu coloco que existem três setores, mas a matemática não é uma ciência muito exata, porque é uma ciência que depende muito das ideias que os matemáticos têm sobre a realidade. Então, em grande parte, é um processo dedutivo a matemática, e não indutivo, quer dizer, científico. Não é tão científico como pensam, mas é um processo dedutivo e que traz muitos erros. Então eu coloco assim os 3 graus de conhecimentos, né? Eu coloco o primeiro grau, a física, né? O elemento assim, vamos dizer, material. O segundo grau, em vez de colocar a matemática, eu coloco a parte estética, né? As artes. Porque as artes exigem que a pessoa tenha, além dos conhecimentos, uma parte, vamos dizer, de emoção muito ligada a valores transcendentais. E a terceira parte, portanto, a metafísica. A metafísica é mais transcendental, como fala, quer dizer, é mais abstrata. Então, numa página aqui, eu vou dizer qual é, numa página 183, eu coloquei um esquema para mostrar como a realidade social, como a realidade que nós vivemos é formada, porque muitos não têm ideia de que estão vivendo um campo assim, vamos dizer, físico, um campo artístico e um campo metafísico.
Então, para conhecer a verdade, tem que estar enfronhado nesses 3 campos, compreende? Então, veja esse quadro como eu fiz. Na primeira coluna, vejam lá, a origem de toda a realidade, a origem da vida, eu pus ali a bondade. É o bem, né? Ali embaixo à esquerda. Ação boa, né? Está ali. Em seguida, esse bem, essa ação boa, produz a verdade em cima. A verdade é a filosofia. Em terceiro lugar, produz o belo, né? Então essa, vamos dizer, é a base fundamental. Agora, vendo embaixo, tem a ação boa, que é o bem, tem a ética, à direita, e tem a teologia. A ética que está no meio é mais assim, vamos dizer, elemento artístico, né? Elemento, vamos dizer, da sensibilidade da pessoa. A ética que faz a estética. E a estética, evidentemente, é a arte. Agora, vejam que a ação boa, quer dizer, o bem, produz a ética e produz a teologia. A verdade, né, a metafísica, produz a estética e a filosofia do outro lado. E o belo produz a arte lá em cima e a arte produz a ciência. Então, quando os senhores procuram saber de onde que vem a nossa civilização, então eu fiz esse quadro para mostrar a origem, que tudo vem de algo, compreende? Então, para a pessoa saber o que é filosofia, veja novamente o esquema. Para saber o que é filosofia, tem que ter estética e, evidentemente, né, a verdade, que é na base, ter uma atitude voltada para a verdade. Para a pessoa saber o que é teologia embaixo, tem que ter a ética, tem que ser correta e também uma ação perfeita, né? E para conhecer a ciência, lá em cima, tem que conhecer a arte e o belo. Quer dizer, então se o cientista não está dentro desse campo, ele não consegue fazer ciência. Agora, veja do outro lado, que para saber ciência tem que saber também filosofia e teologia. Quer dizer, um elemento depende do outro. Bom, é meio complicado, né, explicar totalmente assim num programa de televisão, mas nós fizemos esse trabalho para mostrar que tudo é concatenado, uma coisa depois da outra. Por exemplo, quem nasce numa cidade como Londres, Paris, Nova York, São Paulo, outra cidade qualquer, nunca pensa que existiram milhares, milhões de pessoas construindo aquela cidade, fazendo tudo aquilo que a pessoa usufrui no momento. Então, para fazer ciência, depende de todas essas pessoas no passado que fizeram, então, essa ciência. Agora, para mostrar a questão da patologia social, é importante ver alguns elementos. Veja esse cartaz. Usar riquezas que não tem ou não usar as riquezas que tem é a mesma corrupção. Isso eu quero dizer, não só riqueza assim, material, né, dinheiro, não é bem isso, é mais riqueza espiritual, cultural, riqueza ética, que tudo que existe na humanidade veio da ética, veio do bem. Então há um grande engano pensando que a pessoa, para estar bem na vida, ela pode dar o golpe nos outros, ser desonesta, que ela pode, assim, praticamente seguir um caminho escuso da corrupção. Então eu quero dizer isso, que tudo que tem de real valor no mundo veio de uma atitude de bem, veio de uma atitude ética e também de uma teologia. Agora, em seguida, eu gostaria de mostrar essa sentença de Karl Marx. A sociedade é o local de alienação do homem. Então, só que o Karl Marx, né, ele falava que a sociedade em geral era alienada, e não é. Porque se a sociedade fosse só alienação,
Então já teria extinta, já teria sido extinta há muito tempo. Mas tem o local de retidão e tem o local de alienação. Karl Marx, como os senhores sabem, veja a foto dele. Ele é que fez o que nós chamamos, né, marxismo, ou então comunismo. Ele tentou fazer um comunismo, um socialismo comunista, pensando que se tirasse o dinheiro dos capitalistas, então a sociedade iria crescer de uma forma incrível. Agora, o que acontece é isso, é que na União Soviética, inclusive nós estivemos lá, né? A União Soviética, já no tempo do marxismo, tinha uma decadência muito grande. Quer dizer, eles não conseguiram acompanhar o progresso das nações ocidentais, porque as nações ocidentais eram assim mais benignas, né? Não censuravam tanto. Eram mais democráticas. Isso. Agora, o problema é, vamos dizer, o problema da vida aqui ocidental é o que nós chamamos de capitalismo. Agora, o capitalismo foi fundado por Adam Smith, na Inglaterra, e muitos pensam, né, que o capitalismo, que o dinheiro é que traz progresso, né, Cláudia? Muitos têm essa ideia. Que o dinheiro, isso tem muito na filosofia de vida americana, que o dinheiro é que traz todo o bem, não é o dinheiro. Todo bem, conforme eu mostrei no primeiro quadro, todo bem veio da atitude boa, vem da atitude de bem, vem da atitude ética, vem da atitude teológica, da atitude ligada, portanto, ao ser divino. Então, a questão do dinheiro foi um desvio. Não que o dinheiro seja malfadado, não é isso. Mas a ideia de que o dinheiro traz todo bem é totalmente errada. Então eles confundem capitalismo com democracia. Isso. Veja o que é o capitalismo nesse quadro. Em primeiro lugar, foi fundado por Adam Smith, baseado na total liberdade do lucro. Então, mas é claro, né, que essa atitude de ter liberdade para ter o lucro que quiser, todo ser humano é assim, é egocêntrico. O ser humano, em geral, ele não é assim, voltado para o bem do próximo. Então, o que ele puder tirar do próximo para ele, egoísta, egocêntrico, ele tira. Nessas, por exemplo, restaurantes, ou então qualquer local, bomba de gasolina, quando a pessoa vai pôr combustível no carro, geralmente não dá gorjeta, assim, vamos dizer, boa para aquelas pessoas que trabalham tanto. Então, com isso, né, negando o dinheiro que o povo precisaria ter para ter uma vida mais decente, então o próprio capitalismo por si acaba naufragando, né? Esse é o dilema que o Marx, inclusive, trouxe. Veja em segundo lugar o que é. Ideia da bondade natural do homem, que não iria explorar o seu semelhante. Então, o Marx tinha essa ideia, né? Como Rousseau, tirada de Jean-Jacques Rousseau, de que o ser humano era bom, e se ele pudesse ter liberdade, ele sempre iria espalhar bondade. Não é nada disso. O ser humano, ele é bom assim na essência, mas pela questão da sociedade, questão da civilização, ele se tornou muito voraz, né? Se tornou muito egocêntrico. Veja em terceiro lugar. Confusão entre capitalismo e democracia. Não pode confundir, né? Democracia não é capitalismo. Democracia é liberdade, inclusive nos outros campos. Ser democrático, quer dizer, não é ser capitalista. E veja em quarto lugar. Ideia invertida. Quem cuida de si próprio, cuida dos outros? Não, né, Dr. Kepp? Então eles tinham, Adam Smith, viu, tinham desconhecimento da psicossociopatologia. Adam Smith diz que tinha uma mão poderosa aí que guiava tudo. E se o indivíduo que fosse rico, se ele conseguisse fazer riqueza para ele iria fazer para os outros, né? Se mostra o contrário. Se ele consegue ser rico, consegue ganhar bem, cada vez ele quer mais para ele.
Então faz umas obras aí de caridade para enganar, mas ele procura ser cada vez mais rico. Já voltamos, né? Na página 5 do livro Sociopatologia, Bases para a Nova Civilização do Terceiro Milênio, Kepp escreve o seguinte: o campo da patologia contém duas áreas que não podem ser confundidas. Uma é da psicopatologia e outra da sociopatologia, embora ambas façam uma dialética entre si, uma influi na outra. A primeira, a psicopatologia, diz mais respeito aos problemas internos, intrapsíquicos, e que deverão ser analisados psicologicamente. Nesse campo, Kepp diz que o homem é até vítima de si mesmo, da sua inconsciência. Na segunda, na sociopatologia, trata das dificuldades sociais, quando o ser humano se torna vítima da sociedade doente, que na verdade é um produto de seres humanos. Kepp diz: posso afirmar que quanto mais sã é a pessoa, mais sofre por causa dos males sociais. E aqui a gente poderia incluir os gênios, né, os grandes realizadores, que não só sofrem, mas são muitas vezes assassinados pela patologia da estrutura do poder social. Agora, quanto mais doente a pessoa é, mais ela faz sofrer a vida social. Por isso que quando um indivíduo é muito ávido por galgar posições de poder econômico social, de poder político, ela demonstra uma patologia acentuada e faz sofrer muito a estrutura social e os povos aos quais ele governa. Por exemplo, se um indivíduo, um líder como Hitler ou como outros ditadores que nós verificamos na presente época, fazem sofrer e morrer e atrasam a civilização sobremaneira, 1, 2, 3 indivíduos podem causar uma enorme catástrofe no mundo, principalmente considerando o poder de destruição que as armas do momento possuem. Então, Kepp diz: o estudo sobre a patologia social é imprescindível para que a gente possa chegar a uma nova civilização. Eu escrevi esse livro, Sociopatologia, para mostrar que também a sociedade, quer dizer, a estrutura social, pode estar doente. Então eu coloquei, em geral, 3 sistemas do século XX que são profundamente doentios. O pior de todos, que eu acredito, foi o que o Freud criou baseado na estrutura afetiva sexual, achando que a solução de toda neurose, de toda doença, estaria na liberação, né? Na libertação da questão afetiva sexual. E nós notamos que com essa liberação o mundo piorou bastante, né? E Adam Smith cometeu o erro maior, achando que a questão do dinheiro, né, a questão monetária, seria a solução dos seres humanos. E um outro autor também, que colocou um terceiro elemento como sendo importante, foi a ideia do evolucionismo. Essa ideia evolucionista, que foi feita também na Inglaterra, foi copiada da antiga Grécia, que havia também essa ideia, né, que o menor que faria o maior, né? Então, esses 3 sistemas que o século XX construíram que são culpados da situação praticamente errônea da sociedade, levando o ser humano para os desatinos. Veja esse cartaz agora que eu vou colocar aí. Os sistemas econômicos, sociais, constituem a maior ilusão da humanidade. Então notem que
essa questão dessas três pessoas, foram essas três pessoas responsáveis pela situação, vamos dizer, patológica social. Charles Darwin, né, com o evolucionismo, Sigmund Freud, com a ideia dele de que o bem-estar viria através do sexo, e também de Adam Smith, que o bem-estar viria do dinheiro. Veja esse esquema aí também. 3 fatos sociopatológicos. Primeiro, jamais um país desenvolvido desejou desenvolver o outro. Então, agora eu vou dar uma explicação rápida, né? O que eu quero dizer é o seguinte: uma pessoa que tenha, por exemplo, um nível alto, né, de subsistência, um nível assim, econômico, um nível social alto, geralmente ele não ajuda ninguém. Ele quer cada vez mais melhorar o próprio nível econômico. Então, o que aconteceu, por exemplo, veja lá, Cláudia, nesse esquema. Na África, ela foi depenada. O Egito também, o senhor disse que ele foi depenado porque mais múmias estão em Londres do que lá no Egito. Todas aquelas figuras lá, leões egípcios, estão ou em Londres ou então em Paris, né? Aquelas figuras que eles tiraram, os franceses lá da Grécia, né? E mais estátuas estão nos museus da França do que na Grécia, estátuas gregas, né? Então veja, em segundo lugar. Atualmente não exportam o que é essencial. No Brasil, são as montadoras e não as fábricas de carros. Quer dizer, eu quero dizer isso, que no Brasil nós não temos fábricas de automóveis. Quer dizer, eles trazem montadoras, montam, né, carros. As peças essenciais eles fabricam no exterior, cobrando um preço exorbitante para importar. Então não são fábricas, são montadoras. A hora que elas fecharem, o Brasil não vai ter mais nenhuma fábrica de carro. Veja, em segundo lugar. Então, e fazendo isso, elas espremem a economia do país, pois colocam um valor no dobro de tudo o que fazem. Então, o Brasil, por exemplo, exporta ferro, exporta aço, manganês, né? Exportam tudo, depois compra o artigo manufaturado por um preço altíssimo. Exporta quase de graça para comprar num nível muito exorbitante. Em terceiro lugar. Então, esses países desenvolvidos desenvolvem a especulação para achacar os países em desenvolvimento. Por exemplo, o Brasil, a Argentina, o Chile. Então, essas são as técnicas para explorar as nações que, obviamente, estão se deixando explorar. O que eu quero dizer é isso, que um país é como um ser humano. O ser humano é agressivo, né? O ser humano achaca os outros, o ser humano é voraz, né? O ser humano é egocêntrico. E o país também, assim, esses países do primeiro mundo, como nós chamamos, né? Lá no hemisfério norte, são países que, em vez de levar para a África, para o mundo todo, América Latina, né? A Austrália, etc., os bens que possui, a cultura, etc., eles o que fazem é explorar, inclusive tirando da Índia, da China, antigamente, os valores maiores que esses países tinham. Quer dizer, então, existe uma patologia, não só no indivíduo, como também na nação. Enquanto a nação e o indivíduo não mudar, quer dizer, não trabalhar para o bem comum, não tiver interesse pelo outro, o mundo não sairá dessa agonia em que está. Vamos ver as perguntas agora, né? O Dr. Kepp escreve neste livro algo muito importante para nós conscientizarmos, que a enorme inveja do homem da beleza feminina está impedindo o desenvolvimento social. Então ele mostra que, de uma maneira geral, a mulher tem sido desprezada em todas as civilizações, porque o primeiro objeto da inveja é justamente o belo, que é o elemento mais sensível e primário da existência. E ele mostra que o espírito feminino, voltado ao esteticismo, é mais prático do que o do homem.
E isso mostra que o desenvolvimento artístico é o mais experimental de todos. Então o ser humano, abafando isso, ele não deixa a civilização se desenvolver. O Dr. Kepp fala que quanto mais atrasado é um grupo ou país, mais a mulher é desprezada. A matemática é responsável pela existência de grande número de desequilibrados mentais. Aqui o Dr. Kepp explica que a matemática é prejudicial à vida psíquica da seguinte forma, quer dizer, fora do campo prático, experimental, que é ligado à realidade, a matemática dá aso para a pessoa entrar assim no campo da fantasia, do delírio, de uma forma quase ilimitada. E isso é muito perigoso, porque isso traz uma grande satisfação para a pessoa, especialmente para os indivíduos mais assim megalômanos, com mania de grandeza. E se a pessoa se acostuma a pensar o que quiser, o que não pode, depois é muito difícil ela voltar para a realidade. A realização do belo pode ser comparada à revelação divina, vinda diretamente da intuição, do sentimento, amor e do contato sensorial, até mesmo com a essência das coisas. É o mais perfeito conhecimento, pois não chegou ainda às dúvidas do raciocínio. Eu queria confirmar essa frase do Dr. Kepp com as pesquisas realizadas na Finlândia, que mostram que quando pessoas moram na cidade ou bairro bonito, então pessoas fazem decisões construtivas, eles querem construir a cidade, e eles sentem bem e intuitivamente eles querem permanecer naquela cidade. Eu gostaria de comentar com os telespectadores o livro Sociopatologia, um estudo sobre a patologia social que contém as bases para a nova civilização do terceiro milênio. É este livro que o Dr. Kepp escreveu basicamente na sua experiência de trabalho na Europa, nos países entre a França, Espanha, Portugal, Itália. Se bem que o início desse livro foi mesmo escrito nos Estados Unidos. E os seus manuscritos ficaram lá com alguns agentes do FBI que estavam muito interessados em saber o que Dr. Kepp estava descobrindo a respeito do prejuízo que a matemática e os seus números vêm causando à civilização. Porque neste livro, Kepp fala que o pensamento a priori, como o da matemática, é a principal fonte das doenças sociais e humanas. E com a matemática, tudo que gera daí. Todo o pensamento supersticioso de uma falsa ciência e um mundo de números, que o capitalismo e o neoliberalismo, a especulação se baseia. A era da computação digital e etc. e tal. Então, Kepp demonstra por que esse pensamento da matemática errônea, não da aritmética verdadeira, mas um pensamento fantasioso da matemática, está levando a humanidade à destruição, ao caos e mesmo a doenças, não só físicas como mentais, sociais, sem dúvida nenhuma, econômicas, sem dúvida nenhuma. E que seria a beleza, as artes, a própria estética, a verdadeira base da civilização, como diziam os gregos antigos, que estaria no belo o equilíbrio do ser humano e nunca nos números. Então parece que essa descoberta perturbou bastante os poderes econômicos e sociais que se baseiam nos números para controlar o ser humano. Eu vou colocar aí um esquema sobre as 3 fases feita por Ferenczi. Ele era um psicanalista da Hungria. Ele trabalhou com Freud em Viena e ele notou que as crianças tinham um crescimento assim contínuo e diversificado. Veja aí no esquema. 3 fases. Primeiro, a fase oral, que são as pessoas dependentes, religiosos, políticos, estão incluídos nessa fase.
é o seguinte: a primeira fase, se a pessoa está fixada aí, ela pode ter não só de 0 a 2 anos, aí é criança, é normal, né? Mas a pessoa adulta de 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, se ela está fixada dessa fase chamada oral, em que a pessoa fala bastante, gosta de comida, ela toma droga muitas vezes, fuma bastante. Então, se ela tiver uma doença, ela terá uma depressão. Portanto, a depressão é a fase mais iniciante, mais inicial da vida. Agora, veja no esquema novamente. Segunda fase, né? É chamada fase anal, que são pessoas sádicas. Nesse grupo se incluem os militares, os banqueiros, os especuladores. Então, essa fase a gente chama de anal sádica, é a fase em que agora a humanidade é dirigida, né? São essas pessoas ligadas aos bancos, à especulação, ao dinheiro, são essas pessoas que dirigem a humanidade. E o que significa, né, a fase anal sádica? É entre 2 a 4 anos na vida da criança, quando ela não tem mais tanto interesse pelo oralismo, né, pela boca, pelo alimento, e começa a prestar atenção nos intestinos, né, no aparelho digestivo. Então é nessa fase, os pais sabem disso, né, precisa tomar cuidado quando a criança vai ao banheiro, porque ela tem muita curiosidade com as próprias fezes. Então, mais tarde, Giovanni Papini, que era um literato italiano, falou isso, que o dinheiro são as fezes do Satã. Veja que coisa interessante. E esse tipo de pessoa sádica, agressiva, é que dirige a humanidade atualmente, quer dizer, as pessoas que têm o poder econômico social. Veja em terceiro lugar. Terceira fase é a genital, que inclui os indivíduos narcisistas, os nobres, os artistas. No momento, a humanidade está na segunda fase, que é a anal sádica. Então, notem, o Bill, né, um psicanalista inglês, ele fez essa caracterização na vida social, que os nobres, né, os reis, príncipes, esse pessoal da nobreza seria esse pessoal da terceira fase narcisista, interessados assim muito no namoro, né, interessado numa vida assim de conquista, numa vida também artística. Portanto, seria a melhor das 3 fases. Agora, veja esses cartazes que eu pus aí. O maior interesse do homem é pelo dinheiro, poder, e o das mulheres pelo afeto, que é o sexo. Então, o homem geralmente está fixado na fase anal, que é a fase agressiva, ou às vezes ele pula para a madura. A mulher é mais fixada na primeira e na terceira fase. Daí a dificuldade nela ter assim uma atitude mais madura. Veja, eu coloquei a questão fundamental, como o ser humano passa dificuldade agora por causa dessa fase anal. Veja esse esquema. As tontices do ser humano. A maior de todas é emprestar dinheiro a juros. Isso gera total escravidão, pois passa a vida inteira para pagar os juros do banco. Isso é evidente, né? Se a pessoa quiser estragar a vida, é só fazer empréstimo, aí paga uma quantia fabulosa, passa a vida pagando ao banco. Nunca empreste dinheiro, nem não sendo banco, sendo de agiota, porque aí a pessoa estraga a vida. Inclusive perde o emprego, não tem mais meios para pagar, perde a casa, perde o que comprou. Veja em segundo lugar. Tomar drogas e ser viciado em medicamentos. Os hipocondríacos sustentam as maiores economias mundiais. Em terceiro. Viver no consumismo, perda de tempo e de cultura. Vida ilusória, passa a vida na mediocridade. Esses parecem ser os maiores enganos do homem na sociedade atual. É isso que acontece.
O ser humano vive em torno do alimento que ele... O alimento, as bebidas, né, que ele toma, as drogas, às vezes. E vive também em função do sexo, como é evidente, e também em função do dinheiro, né? Ele tem que ganhar dinheiro para se suster. Então, por que a sociedade chegou nesse nível tão ruim de vida? Veja esse esquema agora, que é muito importante. Veja lá a esquerda, a essência da vida, que é boa, bela e verdadeira. Quer dizer, o ser humano nasce em todo bem, na beleza e na verdade. Agora, isso, veja em cima, né? Esse é o cerne do homem que eu falei. Depois ele toma atitude contra. Ele coloca inveja, teomania, megalomania. Então, breca esses 3 elementos essenciais, fundamentais. Então, vem as enfermidades, olha lá, formação da máscara, vem o fingimento, a artificialidade. Depois, qual é a consequência? É a neurose, psicose, as doenças físicas, desajustes sociais. Agora, veja em cima, qual é o processo de cura? O processo que nós usamos. Veja embaixo, a conscientização. Portanto, a conscientização das doenças, das enfermidades, né, inclusive sociais, e da atitude contra, né, o bem, inveja, teomania, megalomania, através dessa flecha, para chegar na essência boa. Essa essência boa, bela, verdadeira, é que o indivíduo deixou por causa desses vícios, né, por causa principalmente da inveja que ele tem no interior dele. Então, para o indivíduo chegar ao equilíbrio novamente, ele tem que chegar nessa essência perfeita. Veja embaixo o que eu escrevi. Você quer ler, Cláudia? A sanidade, a cura, né? O desenvolvimento, a perfeição, dependem do retorno ao bem interno. Então, esse é o nosso processo de psicoterapia. É levar através da conscientização para esse bem que o ser humano foi criado e que tem no interior, na essência dele. Vamos ver as perguntas agora. Então, dentro da tese do Dr. Kepp, que a estética é o fundamento de toda a civilização, um dos pontos que ele chama atenção é esse de que o sentimento estético é o primeiro que se desenvolve no ser humano. Isso é interessante perceber porque a maior parte dos artistas, desde pequenininhos, já mostravam suas capacidades, né? E nas escolas, as crianças têm muita facilidade e interesse em desenvolver o lado artístico, o que muitas vezes não é conduzido corretamente nas escolas, infelizmente. Porque é uma pena, né? Porque o equilíbrio depende do contato com o mundo estético. Quero ler uma frase que está no capítulo: o senso de estética é o elemento fundamental de contato do ser humano com a verdade, realidade. Então, o Dr. Kepp diz aqui o seguinte, que a mulher é prática justamente porque vive mais próxima da estética e dos sentimentos. Ela se coloca em plano inferior por estar no superior, fenômeno que acontece com todas as pessoas humildes. Ela está mais perto da essência da vida e não perde tanto tempo com uma ambição de sucesso e realização. À primeira vista, parece que é uma atitude ruim, mas na verdade é o que de melhor pode acontecer, já que a glória que a sociedade atual oferece é oriunda do roubo, da trapaça e da desonestidade. Dentro do seu estudo sobre as bases para a nova civilização do terceiro milênio, Kepp escreve neste livro Sociopatologia que tudo o que existe obedece às mesmas leis e segue princípios idênticos. Então, tanto a ciência como a filosofia, a ética, a política, a psicologia, a teologia, a economia, a sociologia, todas as disciplinas têm um denominador
comum. E diz Kepp que não pode haver uma ciência que entre em choque com a outra. Então, a medicina não pode entrar em oposição, por exemplo, à filosofia ou à teologia. A psicologia não pode entrar em atrito com a economia. Assim sendo, Kepp promoveu e conseguiu realizar a unificação das disciplinas, que é um sonho que os estudiosos, os sábios do mundo vêm buscando, que seria a interdisciplinaridade ou o conhecimento universal. Uma forma de verificarmos um denominador comum existentes em todas as áreas de estudo, de conhecimento e de atividade do ser humano. Eu gostaria de expor agora uma coisa muito importante, que é descoberta minha e que ainda a psicopatologia não cuidou. Por que nós temos que dormir à noite? Ou por que nós dormimos à noite e até sonhamos? Para que serve o nosso sonho? Então, veja o seguinte, o ser humano, ele vive num turbilhão, né? Tem a patologia dele que ele vive, tem a patologia social também que ele tem, e tem, vamos dizer, os demônios também que tentam o tempo todo. Então, o ser humano vive numa vida meio infernal. Então, o que acontece? Quando ele dorme, então, como que esse turbilhão, né, de pesadelo que ele tem durante o dia para ganhar dinheiro, para sobreviver, passa, e à noite, então, no repouso, ele consegue voltar para a vida essencial deles. Veja novamente esse esquema que eu pus anteriormente. Veja a flecha, né? Que o processo de cura é muito importante para a pessoa, a conscientização. Quer dizer, ele chegar lá no cerne outra vez. Então é por isso que o indivíduo sonha à noite. O que é o sonho dentro da pessoa? É o processo dele parar um pouco nessa vida terrível, neurótica, parar um pouco e voltar. Veja como está colocada essa flecha, voltar na medida do possível para essa vida essencial. Agora, a meio caminho, né, ele passa então pela questão da máscara, né, questão da inveja, da megalomania, de todas essas doenças, neuroses, e daí surge os pesadelos, né, os sonhos terríveis que a pessoa tem, os sonhos bons. Então, a gente pode dizer assim, diga-me com o que sonhas, que eu dir-te-ei quem tu és. Diga-me o que você sonha, que eu mostrarei o que você é. Quer dizer, o sonho mostra o que a pessoa tem no interior dela. Então, se é uma pessoa assim muito assim, agitada, etc., no sonho aparece, às vezes, pesadelos terríveis, né? E se a pessoa é muito boa, é uma pessoa assim, calma, uma pessoa tolerante, então ela não tem pesadelos. Então, tanto o sono como o sonho são elementos para o indivíduo voltar no equilíbrio, assim como mostrei no esquema, no equilíbrio original. Fizeram experiências na França e quando impediam que os animais sonhassem, os gatos, né, puseram aparelho de eletroencefalo neles, quando eles começavam a sonhar, acordavam o gato. Os gatos enlouqueceram, compreende? Então a finalidade do sono, né, da pessoa dormir e sonhar, é nesse sentido, para conseguir o equilíbrio. Eu queria acrescentar, Dr. Kepp, que o efeito dos remédios para dormir, dos tranquilizantes, é muito ruim, porque a maioria das pessoas que ingerem medicamentos, eles param de sonhar, de conscientizar os sonhos. Isso é muito ruim. Então a gente vê, por exemplo, casos de pessoas que têm psicoses e começam a análise. O primeiro bom sinal é que elas voltam a sonhar e lembrar dos sonhos, principalmente a lembrar dos sonhos, para poder, inclusive, se desenvolver. E muitas pessoas que são somatizadas gravemente, que têm câncer ou problemas assim mais graves, elas também apresentam esse fenômeno de não se recordar ou mesmo não sonharem.
Isso é muito... É por isso que nós temos 24 horas para viver cada dia, né? 8 horas de trabalho, 8 horas praticamente para alimentação, essas coisas, e 8 horas que deveria ser de sono, né? Ou de sonho. Então, o Freud falava, né? Que o sonho seria a realização de desejos. Não é bem isso, é mais o Jung, ele tinha a ideia que, por exemplo, o sono também seria mais para o equilíbrio da personalidade. Então essa ideia é a mais válida, da pessoa conseguir chegar no elemento essencial, quer dizer, que ela perdeu, né? Porque a sociedade é louca, né? É esquizofrênica, a sociedade vive num reboliço, em guerras, em lutas, essas coisas todas. E o próprio ser humano, muitas vezes, é muito doente. Então, é através do sono e do sonho que consegue um certo equilíbrio ainda para não enlouquecer totalmente. Então, veja esse esquema que eu vou colocar aí. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então agora eu vou colocar a escola de Frankfurt, que é a escola mais moderna sobre filosofia que existe, e veja as ideias dele, quais são atualmente. Primeiro, colocação de todo problema na vida social. Segundo, Desconhecimento da patologia da vida psíquica. então veja que a escola de Frankfurt, que é a mais moderna, coloca todo o problema no exterior, não coloca dentro do ser humano e a sociedade como consequência. Coloca ao contrário, né? O ser humano, assim, praticamente vítima da sociedade, e não ele criando uma sociedade neurótica. Veja em terceiro lugar. Visão trágica sobre o desenvolvimento humano. Em quarto A lugar. sociedade e o homem são vistos como um erro da criação. Então veja a que ponto chegou, né? Porque a nossa ideia é que a criação é perfeita, né? Inclusive agora, o ser humano nasce muito melhor do que depois quando ele se torna adulto. Então veja o que eu escrevi lá embaixo. A escola de Frankfurt foi extremamente pessimista na avaliação do homem e da sociedade. Então essas ideias de ver tudo no exterior é que causa os maiores problemas para praticamente a sociedade se desenvolver. A civilização americana foi uma civilização criada pelos europeus, né? Eles trouxeram o iluminismo da França principalmente e a filosofia também, vamos dizer, pragmática, né? Da Inglaterra, a filosofia de John Locke, que era uma filosofia empirista. Então eles fizeram um país que eles pretendiam que fosse perfeito. Infelizmente foi abafado, né, no crescimento por essas questões econômicas sociais de Adam Smith, do capitalismo. Quer dizer, a neurose, né, tomou conta de lá e também dos outros países. Então, o senhor quer dizer que o capitalismo destruiu os Estados Unidos e não fez-lo crescer? Isso, assim como o mundo todo, né? Que começou com a Inglaterra. Então veja esse esquema que eu pus. A escola e a imprensa têm de ser livres para evitar a corrupção e a decadência da nação. Agora, você nota, Cláudia, que, por exemplo, o nosso programa é um programa assim, altruísta, né? Para ajudar a humanidade. Deveria a maior parte da mídia publicar esses trabalhos que nós desenvolvemos, que é de grande auxílio para o ser humano. Mas os interesses econômicos sociais não permitem, porque iria contra, portanto, esses interesses neuróticos que eles têm. Então veja mais esse cartaz. O pior que existe é o egoísmo dos poderosos. Então, agora vamos ver então as perguntas finais. Então, dentro dos fundamentos da educação para o terceiro milênio, a criança é um ser neurótico desde o nascimento,
que precisa ser bem orientada para que se desenvolva normalmente. Então, a criança já nasce invertida, já nasce com problema de inveja. E depois a condição, a situação social agravam esse problema patológico. Então, a função fundamental da educação seria de terapizar a criança, e isso deveria ser feito fundamentalmente pelos pais. Então, aí a importância dos pais se terapizarem para terem condições de ajudar os filhos. Estamos no período mais fanático da história da civilização. Que os grandes dogmas do ser humano atual têm os nomes de evolucionismo, freudismo, capitalismo, marxismo, física relativista, etc. Então ele mostra aqui um gráfico, né, que eu queria mostrar. Então, qualquer nova ideia que surge, ela vai ser vista se combina com o evolucionismo, com o sexualismo freudiano, com o capitalismo do Adam Smith, com a física do Einstein. E se ela se contrapõe a isso, sendo, portanto, uma ideia certa, ela é recusada. E às vezes a pessoa é atacada mesmo com muita emoção por estar contrariando esses dogmas modernos. Finalmente eu vou colocar aí uma sentença que é muito importante para que o povo tome consciência, né? E tenha uma ação assim e seja mais efetivo no desenvolvimento da sociedade, porque a sociedade se desenvolve com o trabalho do povo, né? E o trabalho do povo é que faz a sociedade boa ou a sociedade ruim, né? Quando principalmente segue algum poderoso negativista. Veja aí a sentença. É preferível o erro do que a inação, pois a indiferença do povo mata a nação. Então, esse é um esquema que é de Thomas Paine, né? Que é um dos fundadores da pátria americana. Então é importante, né? Recordar do que ele falou. Até, né?